Então, para que você não tenha desgaste, o seu yin precisa ser no mesmo nível do yang. Precisa ser no equilíbrio. A vida tem que ser sempre compensando o que você está percebendo que está fazendo demais. Se você está percebendo que está fazendo demais, é a hora que você tem que reduzir. Se você está percebendo que está fazendo de menos, é sinal que você vai ter que avançar e fazer as coisas que você não está fazendo. Simples assim. Isso é básico de medicina chinesa. O estresse, de cara, não é estritamente emocional. Então, é muito importante deixar bem claro isso. Claro que a nossa mente identifica o que causa o estresse, mas a reação não é da mente primeiro, é do corpo. O corpo entra em desequilíbrio energético. Essa energia aqui, ela precisa, para ter saúde, seguir uma direção. Por exemplo, quando ela está se concentrando nessa área aqui de cima, do pulmão, a natureza da medicina chinesa indica que a energia tem que descer. Mas quando a pessoa está no estresse, essa energia está no fluxo invertido, ela está subindo. E quando ela vai para a cabeça, e você acaba tentando pensar em solução para resolver o estresse, e não resolve, a energia fica mais ainda em cima e não desce. E aí você não consegue manter o fluxo correto de energia para ter uma longevidade correta e acaba se desgastando. E aí o que acontece? Acontece a alteração de hormônio, cortisol e adrenalina. E aí muitas pessoas confundem, né, o cortisol e a adrenalina, porque são dois hormônios que são liberados em situação de estresse. Tanto o cortisol quanto a adrenalina. Então, o cortisol é aquele hormônio que, quando você está em situação de perigo, uma situação que você precisa tomar uma atitude, você libera esse hormônio enquanto não resolve o problema. Então, enquanto o problema perdurar, mais cortisol você vai liberar. E quando você fere o equilíbrio do yin e do yang aplicado ao cortisol, até na liberação do cortisol existe a aplicação filosófica do conceito do yin e do yang. Nunca pode ser demais. Nada da vida pode ser demais. Ou seja, liberar cortisol demais machuca, faz mal para a saúde. Então, estresse libera cortisol. Estresse libera adrenalina. Mas a adrenalina não é igual ao cortisol, que não libera, né? Sob situação de perigo, igual. Situação de perigo, situação que tem que deixar alerta. Mas só que a diferença é que a adrenalina, ela só é por um período curto, é na hora. Aconteceu uma situação de perigo, adrenalina. Levou um susto, adrenalina. Aconteceu uma situação inesperada de momento, adrenalina. Vem um carro passando e você tem que sair da frente para não ser atropelado, adrenalina. O cortisol não. O cortisol, ele participa desse início da adrenalina, mas ele vai durando mais tempo porque existem fatores que geram o estresse e não são resolvidos. Enquanto não resolve, você vai continuar liberando cortisol, se você, óbvio, não tiver habilidade, inteligência emocional, de lidar com isso com serenidade. Porque você pode combater o estresse com serenidade. O fator que gerou o estresse, se você treinar a sua mente para tratar de forma racional e sereno, claro que consegue. Então, existem várias formas de você treinar a sua mente para lidar com isso, né? Com essas questões. Então, é uma relação que tem causa e efeito. Então, o estresse, ele pode ser combatido, mas ele é uma realidade também. E muitas pessoas, ou a maioria, não sabe lidar com isso. Então, se você na tua vida teve projetos em que você investiu demais e não deu certo,
Isso é estagnação do que do fígado. Isso é estresse. Isso compromete o aumento da sua expectativa de vida. Então, eu, como uma pessoa que tem conhecimento de medicina chinesa, eu falei, pô, não quero essa vida para mim. Eu quero seguir a rota da longevidade. Vou vender mais curso, não. Vou trabalhar agora no meu canal. E é isso que a gente está fazendo. Então, você tem que ter a inteligência de, pelo menos, ter a consciência tranquila que você fez o máximo. Quando você faz o máximo, e mesmo que não deu certo, você pode ficar tranquilo que você fez o máximo. Então, foi feito o máximo ali, e aí, hoje em dia, essa estagnação não existe mais. Então, essa é uma característica, tá, de energia parada. Energia parada, eu confesso a você que dava raiva, tá? Dava raiva. É a mesma raiva quando você tá com uma pessoa, a pessoa fala um desaforo para você, e você engole, você não fala uma resposta para não piorar, deixa quieto. Energia parada faz mal para a saúde. E eu vou começar falando do sistema nervoso, né? Vamos começar falando do sistema nervoso, e o nosso sistema nervoso, ele tem a função de comandar a nossa mente com ações e pensamentos. Nosso sistema nervoso ele é preparado para acelerar e recuar, né? Ele é preparado para recuperar, né? Se recuperar mentalmente, né? Economizar energia, saber economizar no momento certo, identificar um momento que não é para gastar. Por exemplo, você está trabalhando demais. Um sistema nervoso inteligente vai perceber isso. E você vai parar de trabalhar porque está na hora. Você não pode trabalhar demais. Trabalhar demais tira a sua energia. Trabalhar demais compromete a sua expectativa de vida. Então, o sistema nervoso ele faz isso. E o sistema nervoso ele se divide em sistema simpático e sistema parasimpático. Então, vamos explicar isso de forma separada, mas antecipando, é o sistema de alerta e o parasimpático é o sistema de recuperação. Então, o maior problema da longevidade é não conseguir desligar. Não consegue, não, a pessoa, muitas vezes as pessoas não conseguem desligar das coisas. A vida não é só ficar o tempo todo trabalhando, 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 pensando, pensando, se estressando. O estresse, ele não pode ser vivenciado da forma como muitas pessoas vivenciam. Muitas pessoas acreditam que para manter o controle da situação, você tem que manter o estresse também. Não, você pode se estressar um pouquinho, que é saudável estressar, mas por um tempo pequeno. Não faz diferença se você estressar por 2 minutos, 3 minutos e continuar a atividade que gerou estresse com serenidade, do que ficar fazendo a mesma atividade estressado o tempo todo. Você pode fazer a mesma atividade, seu trabalho, suas coisas, sem precisar ficar o tempo todo estressado. Ficar o tempo todo estressado acaba mantendo o sistema simpático ativado o tempo todo. E o sistema simpático, ele foi feito para ligar e desligar. Fazer você ficar em alerta em situações que tem que ficar em alerta, mas também desligar, ficar calmo também, se recuperar. E você se recupera no parasimpático. Então, é simpático parasimpático. É como se fosse o yin e o yang. Como se o simpático fosse o yang, o movimento, e o parasimpático fosse o yin, a recuperação. Então, o que acontece? Se você não consegue controlar o parasimpático, o que acontece? Lembra do cortisol, aquele hormônio que faz mal quando é liberado em grande quantidade, além do que deveria?
você libera muito cortisol. Você promove várias inflamações de baixo grau, mas só que de forma persistente. Quando a mente fica agitada o tempo todo, teu corpo inflama, teu corpo machuca. Sabe aquela energia aqui que você tem que preservar para cada dia de vida e que você não mantém ela firme até o final, você gasta sempre antes do final do dia? Isso é inflamação. Isso acaba encurtando, né, o organismo. E encurta também o que eu já falei em aulas anteriores, que são os bracinhos dos cromossomos, que são os telômeros. Os telômeros estão dentro da célula. E dentro da célula tem cromossomo, e o cromossomo tem o nosso código genético. E para esse código genético ser preservado, existem os telômeros. Mas o estresse reduz o bracinho dos telômeros que ligam os cromossomos. E quanto mais curto o telômero, menos expectativa de vida também. Então, a proposta é sempre manter o telômero grande, o telômero longo, para que você possa ter mais expectativa de vida. A gente está falando aqui sobre o sistema simpático, né? E aí, você precisa ter noção de quando o seu sistema simpático está descontrolado. E aí tem algumas questões aqui que mostram, né? Primeiro, frequência cardíaca, hipertensão. Então, primeira coisa, não quer dizer necessariamente que você é hipertenso. Se você vai aferir a pressão e está alta, não pode não estar hipertenso ainda. Então, é uma oportunidade de você rever a tua vida, se ajeitar para diminuir essa pressão e não ficar hipertenso. Outro caso, ficou hipertenso, é uma consequência, tudo bem. É uma consequência que irreversível, né? Depois que a pessoa aí fica hipertensa, mas ela pode tomar medicamento. Ela deve tomar medicamento e ter um estilo de vida que não estimule tanto a ação do medicamento. E você tem uma vida normal também, né? Porque acaba mexendo nessa questão. Liberação da adrenalina também, né? Em excesso, liberação de muita glicose. O estresse libera glicose e quando você começa a vivenciar essa experiência, vai gerar muita resistência à insulina. Isso não é bom porque ela pode resultar no diabetes. Tensão muscular, a musculatura fica tensa, dura, rígida, por causa do estresse, e aí você precisa estar muito atento a isso. Então é sempre importante deixar muito claro: o estresse, liberação de adrenalina, cortisol, em curto prazo, salva até a vida. Mas o problema é no longo prazo. No longo prazo, cobra juros. Então, para que você não tenha isso, tem que saber administrar o seu estresse vivendo uma vida mais equilibrada.